como os piauienses estão se comportando na hora de prestar as contas com o Leão. Boa tarde. Oi, Nádia, boa tarde a todos. Nádia, de acordo com os dados aqui da Receita Federal no Piauí, milhares de contribuintes já declararam imposto de renda, mas alguns obstáculos ainda estão atrapalhando aí aqui a Receita e a gente vai tirar essas dúvidas agora com o delegado aqui da Receita, o João Batista Barros. Boa tarde, delegado. Quais são os principais obstáculos que os piauienses estão enfrentando na hora de declarar o imposto? Na verdade, a entrega de declarações esse ano, ela se comporta de forma até mais positiva do que aconteceu no ano anterior. A gente tem um incremento aí de mais ou menos 3% na curva de entrega de declarações. Nesse momento são 60 mil piauienses que já ofereceram os seus rendimentos à tributação, já informaram as suas declarações, mas a gente espera até o dia 30 de abril 180 mil contribuintes. Então nós temos um terço já entregue e faltam mais 2/3 ainda. E a gente conclama esses contribuintes a imediatamente baixarem o programa da Receita Federal no site e imediatamente confeccionarem a declaração, enviando-a para o nosso sistema para que a gente possa ter essa prestação de contas o mais rápido possível. Delegado, alguma mudança este ano? A principal mudança, do ponto de vista do imposto de renda, diz respeito a um reajuste da tabela de incidência do imposto, o que acaba aliviando um pouco o imposto de cada indivíduo, na medida em que essa tabela foi corrigida. Uma outra mudança que é bastante relevante, a gente não pode deixar de noticiar isso, é que o contribuinte hoje pode fazer uma contribuição aos fundos dos direitos das crianças e dos adolescentes. Aqui em Teresina nós temos o fundo municipal e temos também o fundo estadual, que é uma forma de destinar o seu imposto para ficar aqui em Teresina ou no estado do Piauí. E essa entrega, essa informação é bastante relevante porque o contribuinte pode fazer o pagamento até o dia 30 de abril e já aproveitar essa dedução integral na sua declaração. Delegado, para quem ainda tem dúvida, qual é o primeiro passo? Bom, o primeiro passo é a reunião de todas as informações, especialmente as informações com relação aos rendimentos e as deduções necessárias para a confecção da declaração. Os casos mais comuns que nós temos tido de problemas com relação à entrega de declarações têm envolvido exatamente esses dois aspectos. Em primeiro lugar, fontes pagadoras não declaradas, o contribuinte acaba esquecendo de colocar algumas das fontes, ou ainda deduções acima do que efetivamente o contribuinte tem capacidade de comprovar. Nesse sentido, no Brasil todo, nessa época, são feitas operações no sentido de preservar a integridade do imposto a ser pago pelo contribuinte, firmando muito em cima da questão da omissão de rendimentos e também da questão das deduções. Delegado, outro assunto que também chama a atenção dos contribuintes aqui no Piauí é em relação à Operação Hiena, que aconteceu no ano passado e resultou na prisão de 8 pessoas. Qual foi o resultado final dela até agora? Como é que está essa operação? Essa operação começou ano passado e ela é fruto do Serviço de Inteligência da Receita Federal, em uma atuação conjunta com a Polícia Federal. Naquele momento foram presas 8 pessoas e naquele momento mesmo já se percebia que aquelas pessoas não eram as mandantes ou as mentoras daquele esquema de fraude. E esse ano nós conseguimos, a Polícia Federal, com a sua investigação, conseguiu chegar a um ex-servidor público, a um ex-funcionário da Receita Federal, que era da agência de Caxias, no Maranhão, e que já havia sido demitido a bem do serviço público, mas que de alguma forma era o mentor dessa quadrilha, ou pelo menos um dos mentores. As investigações continuam e outras investigações de esquemas semelhantes a esse estão bastante preservadas, tanto pela Receita como pela Polícia Federal também, para evitar que contribuintes se beneficiem indevidamente de restituições. A Nádia tem uma pergunta para o senhor lá do estúdio. Nádia. Delegado, boa tarde. Eu queria saber, a Receita Federal em nível nacional faz uma operação nesse momento para identificar fraudadores de imposto de renda. Aqui no Piauí existe algum caso semelhante a esse e existe também fraudes que estão sendo detectadas via internet de e-mails falsos que estão sendo enviados para contribuintes. Isso a Receita não faz, né, delegado? Boa tarde, Nádia. Na verdade, a questão é importante. Em âmbito nacional, todas as delegacias do país fazem hoje operações no sentido de evitar fraudes de imposto de renda. No caso, nós temos hoje em Brasília a Operação Marcação Cerrada, aqui em Teresina nós temos o desdobramento da Operação Hiena e temos várias outras operações no sentido de detectar
investigar quadrilhas. É evidente que nós estamos falando de restituições de anos anteriores, porque as declarações desse ano ainda serão processadas e futuramente estarão sujeitas a esse tipo de análise. Quanto à questão dos e-mails, é muito importante frisar que a Receita Federal não encaminha e-mails para o correio pessoal dos contribuintes. Hoje, a Receita Federal dispõe de um sistema chamado Domicílio Tributário Eletrônico, que qualquer pessoa pode se cadastrar no site da Receita Federal, e aí sim, nesse caso, é construída uma caixa postal específica, segura, no âmbito da Receita Federal, para a comunicação dela com o contribuinte. Qualquer e-mail recebido pelo contribuinte, mesmo que com logomarca ou com aparência de veracidade, esse e-mail é falso, o contribuinte deve imediatamente deletá-lo. Ok, Vinícius. Muito Nádia, obrigada. só lembrando mais uma vez para o contribuinte que ainda vai declarar o imposto de renda, que o prazo ainda dá tempo, até o dia 30 de abril. Tá bom, Nádia? Com você. Sem prorrogação, Vinícius Weiner. Muito obrigado. Obrigada também aí para o delegado da Receita Federal no Piauí pelas informações. Nádia,